Bom dia! Feliz sábado! Que bom ver vocês aqui. É uma alegria ver os irmãos na casa do Senhor, porque afinal de contas, como eu sempre falo, você nesta manhã escolheu estar no melhor lugar do mundo. Amém? Na casa do nosso Deus. O Filho de Deus tem que estar na casa de Deus quando Ele chama, não é assim? Eu estava falando agora há pouco na escola sabatina ali, que nós ficamos, aqui na Árvore Grande, como não tem o culto às quartas-feiras ainda, nós ficamos 3h30 na casa de Deus. Se você chegar às 9 horas em ponto na escola sabatina, para assistir a escola sabatina, o culto e o culto de domingo, você vai passar 3h30 na igreja. Quantas horas você passa na sua casa fazendo suas coisas durante uma semana? Então hoje você escolheu o certo, escolheu estar na casa de Deus. Que essa escolha possa ser hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, quando a casa de Deus estiver com as portas abertas, o lugar do Filho de Deus é onde? Na casa de Deus, aqui, louvado seja o nosso Deus. Você também, que está na internet nos assistindo aí de casa, o melhor lugar do mundo é aqui na casa de Deus, ok? Mas se você não pode, eu sei que muitos de vocês estão com problemas de saúde, alguns moram muito longe, têm dificuldades para chegar até a igreja. Que bom que você ligou seu aparelho, que bom que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, adorando Deus conosco, seja também muito bem-vindo. Queridos, vamos começar com o boletim informativo. Quero que prestem bem atenção, porque todas as informações aí são muito importantes. Olha a primeira aqui, informação importante. É ou não é? Quem aqui gosta de comer? Alguns não gostam. Então, olha, para vocês que não levantaram a mão, jejum a semana inteira, tá bom? Queridos, quem aqui não gosta de estar com os irmãos? Não gosta? Cuidado, ó, presta atenção, pegadinha. Quem não gosta? Olha lá, ninguém levantou a mão, ou seja, Nelson, todos eles vão estar aqui. A semana que vem no Junta Panelas, não é? Não é isso, Oscar? Ninguém levantou a mão, eles gostam de estar na presença dos irmãos. Semana que vem, Junta Panela, todos vão estar aqui, ok? Olha só, semana que vem, então, sábado que vem, você vem pronto para cá. Não esqueçam, as mulheres trazerão um prato, não é o prato para comer, é um prato de comida, certo? Com alimento, para que o almoço possa acontecer. Mulheres, não esqueçam de caprichar um pouquinho mais na quantidade, porque a gente às vezes tem visitas, irmãos que vêm e acabaram não trazendo nada, não é? Então não esqueçam de caprichar um pouquinho. Agora atenção, homens, a missão de vocês está difícil, viu? Está difícil a semana que vem, trazer um suco. O Gilmar até falou, nossa, está difícil, né, Gilmar? Trazer um suco, os homens só vão trazer o suco, tá bom? Então não esqueçam, homens, as mulheres o prato e os homens um suco, e nós vamos participar junto, vai ser muito gostoso como sempre. Primeiro Junta Panelas pós-pandemia, 2 anos, irmãos, sem nos juntarmos, sem nos vermos numa parte mais descontraída, não é? Então semana que vem, venha preparado, participe conosco, você que está em casa, venha também participar conosco, vai ser uma alegria ter você aqui conosco. Próximo anúncio. Já falamos diversas vezes, não falamos? Faz mais de mês que estamos falando. Atenção, mulheres, agora é com vocês. Já fizeram a inscrição? Eu só vejo cabecinha assim, ó. Queridas, agora é com vocês. Queridas, vai ter um congresso maravilhoso das mulheres distrital, como eu acabei de falar. Você vai escolher estar aonde nesse dia? Acabei de falar. O nosso melhor lugar é aos pés do Salvador. O Senhor vai falar com vocês, mulheres. Ok? Dia 28 de maio. Nós estamos em que mês? Está perto, não está? E você ainda não fez a sua inscrição, mulher. Fale com a irmã Maria Helena. Fale conosco também, a gente encaminha você lá. Faça a sua inscrição, R$30 é caro, hein? Se você for comer um lanche aí fora, você vai gastar 30. Você vai pagar R$30 para estar o dia inteiro lá, ter o almoço, ter sorteio de brinde, estar com as irmãs, ouvindo a palavra de Deus, dia 28. Está em cima da hora. Mulheres, façam a inscrição de vocês, tá bom? Deus vai abençoar grandemente vocês, tenho certeza por vocês participarem e estarem nesse evento maravilhoso. Próximo anúncio. Mutirão da Páscoa. Mutirão da Páscoa, mas a Páscoa passou? Mutirão da Páscoa?
Ah, é para ver o que aconteceu durante a Páscoa, é isso? É isso, Zé? Então vamos lá, pode pôr aí. Olha só, relatório do fechamento, agora eu tenho que ler aqui porque a letrinha pequena não enxergo lá. 68 cestas básicas doadas, amém? Louvado seja Deus, os nossos irmãos estiveram, irmã Irani com a sua equipe, com vocês que ajudaram, estiveram nos mercados, arrecadando alimentos. Quantos quilos de alimentos? Quantos quilos? 635 quilos de alimentos distribuídos. Você sabe o que é 635 quilos? Louvado seja Deus, né? Quantas pessoas foram alimentadas? 677 pessoas beneficiadas. O valor gasto? R$250. Será que você consegue, com 250, comprar 635 quilos de alimento? Consegue? Com Deus consegue. Deus faz isso aí, ó. Deus multiplica, tá bom? Então aí algumas fotos para vocês verem, tá vendo? O pessoal lá no mercado, até chocolate o povo doou, né? E sabe quem foi beneficiado? As crianças foram beneficiadas com chocolate, né? As crianças gostam. Tá aí os nossos queridos irmãos, tá a irmã Cida lá, tá sempre junto, né? Trabalhando para o Senhor, a equipe da ASA aí, né? Representada pela irmã Irani, irmão Marcos, Jean, a família toda e todos vocês que ajudaram. Ó. Mais fotos, olha só. Pode passar, Zé? Olha que delícia, ó. E aqui embaixo vocês estão vendo escrito? Podemos fazer mais. Sabe como é que pode fazer mais? Você participando também dos projetos da ASA, que não param. Pode ir passando, Zé. Olha lá, alimentos que foram feitos aqui, marmitas distribuídas. Pode ir passando, Zé. Olha só, resultado do projeto Mutirão da Páscoa Solidária, em parceria com o GPA, Rotary Club, membros da igreja, foram 136 mil, acredito, né? 136.449 chocolates, 40 litros de leite. Foram distribuídos 500 kits de chocolate em diversas entidades, distrito de nossa igreja e moradores de rua. A ASA agradece a todos envolvidos com doações, e em especial os voluntários, porque é o mais difícil, né? Você deixar a sua casa e ir lá trabalhar e ajudar. Todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, viu, irmã Irani? Você está assistindo, está em casa, a irmã Irani está com Covid. Vamos orar pela irmã Irani. O irmão Marcos trincou o pé. Vamos orar pelo irmão Marcos. A família lá está meio conturbada. Vamos orar por eles. Deus está lá com eles, né? Cuidando desses irmãos queridos, tá bom? Agora, podemos fazer mais ou não podemos? Por isso que está aí a campanha do agasalho. Você tem um cobertor quentinho? Sua casa está quentinha? Você dorme lá, toma um banho quente? Muita gente não tem. Muita gente está na rua, passando frio, não é? E quanto nós temos? Quantos agasalhos você tem? Você já parou para pensar? Dá para escolher, né? Ah, hoje eu vou com esse, hoje eu vou com aquele, não é assim? Queridos, tem gente que não tem nenhum. Campanha do agasalho, vamos ajudar, vamos agora encher aquela caixa lá atrás de agasalho, de cobertor, não é? Vocês sabem que custa, eu não me lembro, eu paguei o ano passado, mas por volta de R$20 um cobertor na cidade. É simplesinho o cobertor? É, mas R$20, irmãos. Um cobertor vai fazer diferença para essas pessoas que dormem no chão da rua, um chão gelado, tá bom? Vamos ajudar na campanha do agasalho, tá bom? Mais algum anúncio? Encerrou. Que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos continuar fazendo sempre mais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é muito mais. Amém? Deus abençoe a todos. Feliz sábado a todos. Que grande alegria estar aqui novamente, ver a igreja cheia. E nós estávamos com saudades de cada um de vocês. É grande a nossa alegria ao revermos aqui, queridos irmãos, e estarmos hoje aqui também. Eu vi com muita alegria o Alessandro aqui, né, Alessandro? Faz tempo que eu não te vejo. Que Deus os abençoe, a família toda. Também tivemos aqui a Maria da Paz conosco, né? Que nos alegra muito o coração. Também nós temos aqui o irmão Antônio se recuperando bem, graças a Deus. Vamos continuar orando para todos os nossos queridos irmãos, para aqueles que também nos acompanham em casa pela internet. E também temos a alegria hoje, logo mais, de estar conosco aqui, através da pregação desta manhã, nosso querido professor e amigo Oscar Fonseca Vieira, que é uma pessoa que eu admiro desde que eu entrei para a igreja. Não só ele, como toda a família. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família.
e que Deus use mais uma vez, logo mais, através do seu Santo Espírito. Salmos 100, verso 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Deus é fiel. Muitas vezes os homens não são em suas relações sociais, mas Deus é sempre fiel. E fidelidade vem disso, fé na relação. Deus tem fé na relação conosco, Ele sempre nos perdoa, Ele sempre nos espera, Ele sempre estará lá por cada um de nós. Por isso, com essa certeza em nossos corações, eu convido vocês neste momento a ficarmos de pé e cantarmos juntos o hino 35, Tu és fiel, Senhor.
puderem cooperar com a reforma da nossa igreja, podem deixar aqui, nesta casinha tão bem preparada, para receber tais ofertas. Deus abençoe a cada um. Provai e vede. História de hoje: cofrinhos cheios. Estes são os meus pais. Eles gostam de cuidar de mim e da minha irmã e nos amam de montão. O meu pai se esforça para nos dar o máximo daquilo que precisamos, mas nem sempre nos dá tudo o que queremos. Às vezes, quando ele não pode estar em casa para brincar com a gente, é porque está trabalhando para nos dar uma boa educação, brinquedos interessantes e divertidos e, claro, uma alimentação saudável e saborosa, preparada com carinho todos os dias pela mamãe. Sempre que compramos em uma loja ou colocamos gasolina no carro, vejo meus pais fazendo anotações no celular. Papai me disse que eles fazem um tal de controle financeiro. Quando recebem dinheiro pelo trabalho, eles planejam antes como melhor usar nas necessidades da nossa família. Aprendi com eles que o dinheiro é o resultado de muito esforço e dedicação e precisa ser usado com cuidado para que não falte. Papai, olha que fofinho esse cachorrinho. Eu quero muito ter um desses. Compre pra mim. É fofinho mesmo, né, Emily? Vamos entrar aí na loja para ver quanto custa? Olha só, qual que é a raça dele? Quanto custa? Esse é um cachorro da raça X, tá com 45 dias e custa R$800 à vista. Vamos ter que ir para casa fazer as contas e ver se a gente consegue juntar o dinheiro para comprá-lo. Pode ser, Emily? Tá bom, olha que legal. A gente volta depois aqui. Antes da gente decidir se nós vamos comprar ou não o cachorrinho, eu quero apresentar para vocês 4 amiguinhos muito especiais. Olha só. Estão vendo esses daqui? Eles são 4 porquinhos que o papai quer contar para vocês uma história bem interessante. E eu quero começar com este daqui. É o Senhor Agora. E nele a gente coloca o dinheiro todas as vezes que a gente quer comprar coisas no dia a dia. Este daqui é o Senhor Desejo. Ele é um porquinho também interessante. No entanto, neste porquinho a gente guarda coisas que a gente demora um pouco mais para comprar. Por exemplo, um brinquedo, uma boneca. E este daqui é o Senhor Futuro. Neste porquinho a gente guarda coisas que a gente tem que juntar um monte de dinheiro. Por exemplo, quando a gente tem que fazer a universidade, quando a gente vai comprar uma nova casa, é neste porquinho que a gente guarda. Mas além desses 3 porquinhos, nós temos este daqui, que é o Senhor Bondoso. Ele guarda todo o dinheiro que a gente quer devolver, por exemplo, para Jesus. Os dízimos, as ofertas, nós colocamos neste porquinho. Entendi, papai. Qualquer coisa que quisermos comprar, temos que planejar antes. Papai, olha a minha bolsinha. Ela tem 2 partes, uma para o dízimo e outra para a oferta. Foi Jesus que pediu para fazer assim. O tempo passou. Nós analisamos o orçamento financeiro e decidimos comprar a nossa cachorrinha. Agora, nossa cachorrinha Luna está com 4 anos e é a atração da casa. Ela já se acostumou com o regime vegetariano e adora comer frutas e verduras. Quando caímos em tentação de comprar algumas guloseimas, porque ninguém é de ferro, né? Nos lembramos do equilíbrio financeiro que nossos pais nos ensinaram. Agora que estamos crescendo, nossos pais resolveram trocar os cofrinhos por um cartão digital. Através dele, nós recebemos mesada. E ainda podemos devolver os nossos dízimos e nossas ofertas pelo aplicativo SaveMe. A Bíblia, em Provérbios 6, nos aconselha a olharmos para a formiga, que mesmo não tendo chefe, nem líder, nem governo, guarda o seu alimento no verão, se preparando para o inverno. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente.
orar. Santo Deus, como o Senhor é maravilhoso para cada um de nós, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos compreender o nosso papel e a nossa missão, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor manda e pede a cada um de nós. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por esses recursos que o Senhor nos dá e Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando e que esses dízimos e ofertas cheguem ao destino que o Senhor preparou. E que o Senhor continue abençoando a Tua igreja para que todos nós possamos entregar ainda mais, fazer ainda mais, tanto para a missão, quanto para a igreja, quanto para o próximo. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Em Teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Prestando atenção em adoração. Essas crianças estão meio grandes hoje, né? Tem um ninja ali também, ó, vocês viram? Bom, pessoal, quem sabe que dia é amanhã? Eu sei que é domingo, mas é um domingo. Dia das Mães, isso aí. Amanhã já é Dia das Mães. Ó, cara, tem uns filhos surpresos aí que esqueceram de comprar presente da mãe amanhã, ó. Nem tava sabendo que era Dia das Mães. E como é Dia das Mães, eu vou contar uma história para vocês de uma mãe muito sábia da Bíblia. Quem consegue acertar quem que é? Não é Eva nem Rebeca. Maria Madalena? Não é Maria Madalena também. Hã? Não é Maria também. Eu duvido vocês acertarem o nome dela. Ruth. Não é Ruth. O nome dela é Joquebede. Acho que não tem muitas mães que se chamam Joquebede por aí hoje em dia, né? Quem sabe de quem Joquebede foi mãe? Foi de uma pessoa importante. Não. O nome da mãe de Jesus era Maria. Olha, era do Egito, mas não era José. Moisés, isso aí. Joquebede foi mãe de Moisés. E por que ela foi uma mulher muito sábia? Ela o quê? E como que ela salvou o filho dela? Não foi no mar. Foi no rio, mas é isso aí. Se tivesse jogado, ele teria se afogado. Não, ela botou com todo carinho. A história é a seguinte. O povo de Israel, né, o povo hebreu, tinha ido lá para o Egito. E eles foram para o Egito aos poucos, mas acabaram ficando por lá, porque o resto da terra estava com fome. Então o Egito era o único lugar que tinha comida. Então todo mundo acabou se mudando para o Egito. E eles ficaram tanto tempo lá, que daí morreu um faraó, morreu outro faraó, e o terceiro faraó, ele falou: o que esse povo que não é egípcio está fazendo no Egito? Vai tudo virar meu escravo. E ele decidiu escravizar o povo de Israel. Mas aí depois, um tempo depois, a população
população foi ficando muito grande e daí eles decidiram matar todos os bebês meninos. Exatamente, João. Vocês viram que o João já tá bom para contar a história, já fica a dica já, tá? Ele conta a próxima. A população de Israel foi crescendo, mesmo sendo escravos. Eles foram tendo filhos e mais filhos, filhas e mais filhas, até que o faraó ficou: se esse povo decidir que não quer mais ser escravo, vai faltar soldado no Egito para lidar com todos eles. Eles já são maiores do que a gente. Então ele decidiu fazer o que hoje a gente chamaria de um holocausto, uma chacina, um massacre, uma carnificina. Ele decidiu matar todos os bebês do Egito. E Joquebede, que não era nada inocente, mas muito inteligente, astuta como uma serpente, ela foi lá e pensou: peraí, já que o faraó quer que jogue os bebês no rio, eu vou colocar meu bebê no rio. Eu estou cumprindo a ordem do faraó. Então ela pegou um cestinho parecido com esse, um pouco maior, eu não achei um maior para mostrar para vocês. Sobe aí, Riquelme. Vocês não estão vendo isso agora, mas quase que coube ele aqui. Bom? E aí, o marido de Joquebede, que eu esqueci o nome dele agora, era Ararão, alguma coisa assim. Anrão, isso aí, obrigado por lembrar. Tinha esquecido o nome dele. Ele foi lá e pegou um monte de betume, que era uma espécie de graxa que era usada na época, e cobriu todos os buracos do cesto, que era feito de junco. Junco é uma planta que crescia muito fibrosa, isso mesmo, Mateus. E ela crescia... João, desculpa, troquei os irmãos. Que crescia perto dos rios. E por crescer perto dos rios, Joquebede já deduziu: se ela cresce perto dos rios, ela flutua. Então colocou, encheu de betume para que ela não enchesse de água e afundasse, e colocou o bebê ali dentro e deixou o bebê ir pela correnteza. Foi inteligente, mas também precisou ter fé a mulher, né? Não tem nenhuma mãe entre vocês, eu acho. Você não é mãe ainda, não, né? Não, né? Você é mãe? Ah, tá. Você não é mãe ainda. Então aqui não tem nenhuma mãe. Mas se eu perguntar para qualquer mãe aqui, é meio loucura, né? Já pensou? Já imaginou colocar seu filho dentro de uma cesta e soltar no rio? É meio loucura, né? Mas ela tinha fé. Ela tinha fé de que Deus ia cuidar do filho dela. E ela sabia que se ela deixasse o filho dela ali na casa, ele ia morrer, com certeza. No rio ele tinha uma chance de sobreviver. Mas mais do que isso, lá em Hebreus, e ao versículo, deixa eu só confirmar, estou meio esquecido hoje. Hebreus 11, 23, que é o versículo dessa semana para a gente estudar, diz assim, que Joquebede sabia que seu filho não era um menino comum, e ela teve fé nisso, e por isso ela colocou ele no cesto. Então ela sabia que Deus ia cuidar dele. Da mesma... Oi? Que Deus tinha um propósito para ele, isso mesmo, Mateus. Fale, Riquelme. João, tá difícil hoje, né? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer sua pergunta. Qual era o nome de Moisés antes dele ser chamado de Moisés, quando a rainha ou princesa encontrou ele? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta. Porque Moisés era muito novo. Então ele acabou ficando com o nome que a rainha deu para ele. Talvez nem a mãe dele tenha dado um nome para ele. Então, mas se deu, a gente vai saber só no céu, tá bom? Mas, da mesma forma, crianças, Deus tem um propósito para cada um de vocês, tá bom? Pode ser que vocês não vão abrir o mar vermelho, não vão libertar um povo de escravo, mas existe um
pior tipo de escravidão hoje em dia, de que todos nós somos escravos, que vocês podem ajudar as pessoas a se libertar, que é o pecado. Então, em Cristo Jesus, todos vocês têm um propósito. E eu falo isso para vocês, e agora eu me levanto para falar com os pais. Essas crianças não estão aqui porque um dia vocês decidiram gerar um filho somente. Elas estão aqui porque Deus quis que ela estivesse aqui, cada uma delas. Então, crianças, agradeçam a Deus por vocês terem mães que amam tanto vocês. E mães, agradeçam a Deus por terem dado um filho com um propósito nessa terra que só será concluído no céu. Vamos orar? Quem quer orar hoje? O João, o Riquelme? Ninguém se sentiu tocado? O Mateus se sentiu tocado. Ora aí, Mateus. Querido Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pelo que aprendemos aqui agora. Que gravemos o que o culto irá nos dizer e colocamos à prova em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta casa de oração, porque tem muita história de famílias que dedicaram as suas vidas para Deus e para o próximo. Estou falando da família Tudela, Gregório Tudela, e a nossa querida Oraida. Esta igreja existe em função da visão deste casal e com muito prazer aqui estou para honrar a Deus e aos meus queridos irmãos do passado e do presente. Deus é bom. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. A justiça e a misericórdia se abraçam quando falamos de Jesus, o Cristo, o Deus eterno. Nós, nesta manhã, cantamos um hino sobre fidelidade. Como é difícil observar a fidelidade entre as pessoas. Mas a Bíblia descreve com bastante ênfase a fidelidade de um jovem. Estou falando de Daniel. Aquele jovem que chegou num império babilônico muito forte, império esse que tinha vencido os assírios, e naquele ambiente adverso, diferente da sua origem, ali apareceu o jovem Daniel. E se nós olharmos e meditarmos sobre as atividades deste jovem, a gente percebe que ele foi muito fiel a Deus. Ele escreve o livro que recebe o seu nome, mas inspirado por Deus,
como nós sabemos que toda a Bíblia foi inspirado através do Espírito de Deus. E ele descreve a fidelidade dele e dos seus colegas que lá estavam também mostrando a fidelidade do ser humano para com Deus. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, nós sentimos a fidelidade dele. Os 6 últimos capítulos do livro de Daniel, nós sentimos a fidelidade de Deus para conosco. Coisa linda. Fidelidade de um homem para com Deus e a fidelidade de Deus para com o homem e com a humanidade. Muito bem. Daniel, num determinado momento, no capítulo 9, ele sente ali uma dificuldade de entender aquilo que Deus estava mostrando para ele escrever. E nós sabemos que ele não entendeu muitas coisas que hoje nós entendemos. Porque esse livro foi escrito para a humanidade, mostrando os impérios mundiais. Nós sabemos que o império do Egito, o império egípcio, ele foi muito forte. Os assírios dominaram por muito tempo a humanidade. O império babilônico surge. E nós conhecemos o rei Nabucodonosor, que substitui o pai e impõe um império muito forte. Um império que todo ser humano da atualidade sabe que existiu. A grande Babilônia, a cidade que até hoje se fala. Mas eles chegam lá. Mas Daniel, nesse momento, do capítulo 9, ele tem alguns sonhos e visões que ele recebe. E ele começa a pedir a Deus entendimento. E é isso que nós precisamos ter hoje em dia, entendimento daquilo que vai acontecer. E Daniel estava preocupado. E se nós olharmos no capítulo 9, ele diz: orei ao Senhor, versículo 4. Meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens andado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque te demos pecado contra ti. Senhor, como Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis,
que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso a maldição, as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Olha que oração. Ele confirmou a sua palavra, falando de Deus. E depois, mais no final, ele diz: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada de teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Veja que oração, ele estava dizendo o seguinte: nós, como representante desse povo, nós nos arrependemos. Estou confessando os nossos pecados. Queremos ter um novo caminho. Por favor, mostra-me o que vai acontecer. É isso que ele pede. Ele quer entender o que vai acontecer com o povo de Deus. Com o povo de Deus em todos os tempos. Porque é um livro que fala sobre o domínio de nações sobre a humanidade. E aí, quem chega para dar o entendimento? Um anjo, o anjo Gabriel, famoso anjo, importante. E veja como ele diz: falava eu, diz Daniel, falava eu e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Sentido de quem? Do que ia acontecer. No princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Veja que agora ele quer mostrar para Daniel, através da vontade de Deus, o que iria acontecer. E aí vamos entender, porque vem o capítulo 10, o capítulo 11 e o 12, que é o final, que Deus deseja que nós conheçamos. E veja, o que é importante meditar sobre essa visão, porque tem muito a ver conosco hoje. Porque se tudo tem acontecido, profeticamente vai acontecer. É algo óbvio. Porque se vem acontecendo os fatos profetizados por Deus, através do seu Santo Espírito, vai acontecer futuramente. E nós não podemos dizer
que nós não vamos entender isso, porque Deus, se deixou alguma coisa, é para nós entendermos. Veja a importância disso. Duas coisas me chamam a atenção no resultado dessa meditação, dessa aproximação de Daniel para com Deus. Vejam que tem duas explicações. A primeira explicação fala de Jesus. Porque é o personagem mais importante. E o que fala de Jesus? Vai falar das 70 semanas, vai falar do batismo de Jesus, vai falar da missão de Jesus, vai falar da morte de Jesus. Mas aí é a primeira explicação, e nós conhecemos muito bem. E foi descrito de forma categórica. Vai acontecer e ele vai aparecer. E quando aparecer, e quando ele nascer, quando ele é batizado, ele inicia uma missão importante, que é o Evangelho, que ele procura mostrar que ele é Deus. Jesus procura mostrar que é Deus aos líderes judeus. Procura mostrar que através dele há salvação e há eternidade. Ele aparece no cenário. Cumpre-se, então, a primeira descrição do anjo Gabriel. Mas logo em seguida, Deus também manda uma outra visão, no capítulo 10. Esta é, de fato, muito a ver conosco, mas muito também a ver com Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma visão que diz assim, capítulo 10, versículo 1. A palavra era verdadeira. Ou seja, a palavra de Deus era verdadeira. Estava chegando para ele, na visão. E envolvia um grande conflito. Envolvia um grande conflito. Quando nós olhamos para o versículo 5, você percebe que as palavras foram colocadas e bem colocadas. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. E aqui é descrito Jesus Cristo. Não é mais o anjo Gabriel. Aqui é uma mensagem onde na visão aparece Jesus Cristo. Entendam que a visão é algo como um filme que passa na cabeça da pessoa. E ele estava recebendo esse filme e ele via nesse filme não mais o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel já tinha dado o entendimento da visão para ele. Agora ele vê Jesus. Muito bem. E por que Jesus e não anjos Gabriel? Porque aqui era importante, porque o inimigo não queria que nós soubéssemos dessa última informação
dos acontecimentos finais. E nós percebemos que para ele receber essa visão, ele ficou muitos dias em jejum e oração. Daniel, agora, desejoso de saber mais a respeito de Jesus Cristo. Porque quando o anjo Gabriel mostra para ele, e mostra Jesus sendo batizado, a missão de Jesus, a morte de Jesus. Mas agora, ele queria saber, e depois? E no final? O que vai acontecer para o povo? Para a humanidade? Era isso que estava preso naquela cabeça brilhante de Daniel. Ele queria, ele desejava, ele não conseguia entender. Diga para mim. E aí ele vê em visão o próprio Jesus, como um filme que ele está observando. E veja aqui que Jesus disse a ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. É uma visão onde Jesus, ele está vendo o filme passando, Jesus falando para ele. Ele vê ele na visão. Por isso que ele escreve assim. Agora vim para fazer-te entender, versículo 14, o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então aqui está bem claro, Jesus está na visão dizendo para Daniel o que vai acontecer nos últimos dias. Olha agora o versículo 15. Olha a situação de Daniel. E olha o que ele escreve. Ao falar ele comigo, ou seja, ele vendo na visão, Jesus falando para ele. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra. Dirigi o olhar para a terra. E calei. Preste atenção. Aqui é importantíssimo. Porque Daniel, ele agora, na visão, ele olha a terra. E quando ele olha a terra, ele fica calado. Não consegue falar. Fica em silêncio. Algo que ele não gostaria de ter visto. Mas no começo da visão, no versículo 1, disse: a palavra é verdadeira. E envolvia o quê? Lembra? Lembra ou não? Um grande conflito. Daniel vê a terra e vê agora o quê? Um grande conflito existindo na terra. Muito bem. Vamos ao versículo 40. Andando um pouco mais. No final da visão. Porque o que interessa aqui é mostrar o final
Daniel estava recebendo? Vocês todos gostariam de saber, e eu também. Então vamos no final. Versículo 40 do capítulo 11, que é uma continuação de todos os detalhes que Deus foi dando a Daniel. Capítulo 11, versículo 40. No tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Isso é importantíssimo. Quando começa o tempo do fim? O adventista tem que saber. Porque se a Bíblia fala o tempo do fim, então quando começa o tempo do fim? 1798. Tempo do fim. Ou seja, quando termina o reino papal e inicia uma nova fase da humanidade, sob um novo movimento que começa a aparecer em todo o mundo, com a finalidade de dominar o mundo. Afinal, o Egito dominou, os assírios dominaram, os babilônicos dominaram, a Pérsia dominou, a Grécia dominou, o Império Romano dominou, o reino papal dominou, e agora? É o que nós estamos vivendo hoje. Deu para entender? Tempo do fim. E tempo do fim significa a grande alegria de quem? De quem está esperando o fim. Não é verdade? Será que nós estamos alegres em ver a situação hoje dos nossos dias? Sem dúvida, deveríamos estar muito alegres. Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim. E aqui está falando no tempo do fim. E diz que o rei do sul, versículo 40, lutará com ele. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, entrará nas suas terras, inundará e passará. Eu pergunto a vocês, eu vou ler outra vez. O que significa este primeiro versículo quando está falando em tempo do fim? O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará em suas terras e as inundará e passará. O quadro descrito aqui é o quê? No começo da visão está dizendo que haveria um grande conflito. E aqui no final está dizendo o quê? É que no tempo do fim que vai acontecer um grande conflito. Aonde? Nos nossos dias. Precisa falar mais? Quem está acompanhando as notícias de hoje? Precisamos entender isso aqui. Agora veja, vamos colocar uma situação agora no final, bem no finalzinho, que é o mais bonito, é o mais empolgante. Existe sim, vai existir um grande conflito? Vai existir. Agora, veja no versículo 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Olha outra descrição.
O rei do norte vai exterminar a muitos. A intenção é exterminar a muitos. A intenção é exterminar a muitos, sim. Está escrito aqui. Veja, eu vou ler outra vez. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Quem? O rei do Norte. E sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Se vai destruir a muitos. E veja o que fala logo em seguida. Primeiro versículo do capítulo 12. Nesse tempo desse grande conflito, que a intenção é exterminar a muitos, se levantará Miguel. Quem é Miguel? Quando se fala num processo de guerra, Jesus Cristo. Se levantará Jesus Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá também um tempo de angústia, qual nunca houve. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. O Apocalipse diz que é um livro da vida do Cordeiro. Deus tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Portanto, é alegria plena. O Apocalipse vai dizer: basta, chegou a hora de destruir aqueles que destroem a terra e dar galardão aos que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Claro que Daniel não iria entender isso, mas nós adventistas, aqueles que esperam a vinda de Jesus, têm que acreditar nisso. Não há possibilidade de acreditar em outras coisas. Deus mostra o que vai acontecer. Coisa linda. Agora, preste bem atenção. Duas orações importantes para mim. São as duas orações mais importantes da Bíblia. A primeira, que não é a mais importante, mas é a segunda mais importante, é essa que eu li a vocês. É Daniel se colocando como representante da humanidade, pedindo para Deus: diga o que vai acontecer no final. Aí Deus diz para ele: eu enviei o anjo Gabriel, te mostrei, Daniel, o que vai acontecer para o povo de Israel, que deveria estar falando para o povo, mencionando o Evangelho de Deus. E nada mais é do que o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para salvar as pessoas. Isso é o Evangelho. Poder de Deus para salvar as pessoas. E esse povo ficou sabendo que Jesus iria ser batizado, iria cumprir a missão dele, iria morrer pela humanidade. E depois, a segunda visão de explicação para Daniel era o povo de Deus dos últimos dias, no tempo do fim. E no tempo do fim, ele diz, iniciando a visão, um grande conflito. Esta era uma oração, uma oração que desejava conhecer o futuro. Agora, a oração mais importante, nós vamos ler agora. Essa é mais importante. Eu gostei. Eu fiquei sabendo. A profecia é essa. Olha que bonito. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que Deus também me deu uma linda informação para mim.
Ele disse o seguinte, em Salmos 91, versículo 7 a 12. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isto não é uma escrita que não seja literal. Isso aqui é literal. Deus está dizendo assim, o dia que começar, cai 1000, 10.000, fique tranquilo. Fica tranquilo. Os meus anjos vão te proteger. Os teus caminhos não terão pedras para te tropeçar. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o que vai acontecer, mas Ele diz o que eu vou fazer com você. E você tem que ser o quê? Ou você acredita nisso, ou vai ficar apavoradinho. Angústia. Estou angustiado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus está dizendo, eu vou mandar anjos para te proteger. Faça da tua vida um paraíso na terra. Também, porque aqui é o reino da graça. Aqui é o reino da graça. Nós temos que ficar alegres, felizes aqui. E amanhã? Pertence a Deus. E Ele já me disse o que vai acontecer. E por que eu vou ficar o dia inteiro na televisão ou nos jornais para saber o que vai acontecer? Se Ele está dizendo o que vai acontecer. Mas vamos lá. Que oração linda. Jesus agora orando para nós. E veja o contexto que Jesus orou. O contexto que Ele orou. Porque nós precisamos entender e colocar na posição de Jesus. Ali Jesus estava sabendo que iria chegar a hora dele. Ele tinha completado a missão dele. Ele veio para a terra, ele é Deus, e ele veio como ser humano, 100% humano. E como ser humano, ele viveu na terra. E a maior referência para um ser humano é ele. A maior referência de vida para um ser humano é Jesus. E ele termina a missão dele. Eu vim e realizei a tua missão, ó Pai. Eu sei que a tua vontade, Pai, é que nenhum se perca. Nenhum ser humano se perca. Mas é da vontade deles, ser eterno ou não. E nesse contexto de conversar com o Pai, veja a oração de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, ó Pai, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne,
a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei, Pai, na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Deus, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Veja Jesus agora, ele está orando para ele, pedindo a Deus Pai que o glorifique, que preste honra a ele, porque ele tinha terminado a sua obra. Ele começa a oração fazendo uma oração para ele, pedindo uma oração para ele, naquela hora de angústia que ele sabia que tinha chegado a hora, que ele teria que entregar a sua vida para a humanidade. E ele continua: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora ele começa a oração para as pessoas. Ele fez para ele, agora nesta altura ele começa a falar para as pessoas. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por eles que me deste, porque são teus, falando dos apóstolos. Ora, todas as minhas coisas são tuas, ó Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, nos apóstolos eu sou honrado. Já não estou no mundo, disse Jesus, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, com os apóstolos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Mas agora vou junto de ti, e isto falo ao mundo para que eles, os apóstolos, tenham o mesmo gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, Pai, e sim que os guardes do mal. Os apóstolos não são do mundo, como também eu não sou. Santifique-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, dos apóstolos, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele faz um apelo a Deus, Pai, dizendo: cuide deles. Eu cuidei até agora, mas continue cuidando deles. E na terceira parte da oração de Jesus, ele está falando para todos nós aqui. E aí eu acho a coisa mais linda, porque eu estou aqui. Nelson, você está aqui. Todos nós estamos aqui nessa oração. E veja agora, da mesma forma que ele falou, eu rogo ao Pai, uma petição
forte, uma palavra forte. Eu rogo para que tu guardes os apóstolos. Agora ele fala a mesma palavra. E veja, versículo 20 do capítulo 17 de João. Não rogo somente por estes, portanto para os apóstolos, não rogo somente pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Portanto, a palavra de Deus mostra a você que acredita em Jesus como teu Salvador pessoal. Ele está rogando ao Pai para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles, vocês aqui, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, e eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, Deus agora deixa para você, querido irmão, o seguinte: eu estarei com você até a consumação do século. Jesus agora, como na função de Deus, Ele está intercedendo por você no santuário celestial. E um dia Ele vai voltar. E Ele vai voltar exatamente como foi descrito aqui. Chegou a hora, como diz João, o mesmo que escreveu esse livro que nós estamos lendo, da oração de Jesus, lá no último livro do Apocalipse, a volta de Jesus, como descreveu também Daniel, levantará Jesus para dar galardão. Galardão, um prêmio a quem crer nele, e não somente crer, mas seguir a sua palavra. Que assim seja, que possamos entender a profecia e compreender, que possamos, além de entender, ter as fases diárias de arrependimento, confessar, porque é assim, nós somos humanos, nós pecamos, nós erramos, e não é de hoje. Veja a oração de Daniel. Então, como seres humanos pecadores, nós precisamos acreditar na misericórdia de Deus. Arrependa-te do que você está fazendo. Confesse a Ele. Mude de direção. E isso tem que ser todo dia, toda hora, todo pensamento.
que nos afasta de Deus. E não tenha preocupação, porque a misericórdia de Deus é muito, muito especial para com o ser humano. A maior vontade de Deus Pai é que nós sejamos eternos. Jesus deseja que nós sejamos eternos. Depende de nós. Ele vai nos julgar pela intenção nossa. Qual é a tua intenção? Qual é a minha intenção em relação a isso? Já colocamos como medida, como foco, a nossa visão de eternidade? De confiar nesse ser maravilhoso que é Jesus Cristo? Se assim não pensarmos, diariamente, nós chegaremos lá. Se nós desviarmos as nossas atenções para outras coisas, nós não vamos chegar. A Bíblia é clara. Um exemplo maior disso é o rei Davi. O que ele fez de ruim não existe. E Deus o perdoou. O ladrão na cruz, tudo que ele fez, Deus o perdoou. E por isso que Ele vai te perdoar e vai me perdoar. Porque Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Um dia Ele vai julgar. E se Ele perguntar para você, qual é a tua escolha hoje? Você quer que eu te julgue por justiça ou por misericórdia? Se você disser, pela minha justiça, pela misericórdia, não, me julgue porque eu fui muito bom, eu fui melhor que o outro, eu li muita Bíblia, eu bati o ponto todas as vezes na igreja, eu fazia isso, fazia aquilo, eu me julgo pela justiça. Está perdido, você está perdido. Nós não valemos nada. Ninguém aqui vale nada. Eu não tenho valor nenhum de salvação. Tudo que eu fizer não vale a pena, não me salva. Quem salva é Jesus. O ladrão da cruz olha para Jesus e fala assim: eu confio, me perdoa, me ponha na tua eternidade. Ele diz: te digo agora que estarás comigo na eternidade. Esta é a beleza da misericórdia. Mas um dia Ele vai julgar a humanidade. Você teve tempo para viver a misericórdia, agora é justiça. Nessa concepção da realidade de que é um Deus que dá oportunidade, e os nossos pecados Ele joga no profundeza do mar. Olha que referência, lá longe, não vou lembrar mais dele. Ladrão, você confia em mim? Confio. Você vai estar comigo na eternidade. A eternidade é maravilhosa. Deus nos fez para ser eternos. Ele dá oportunidade para que nós possamos acreditar e escolher, porque nós fomos feitos à semelhança dele. Conhecemos o bem e o mal. Somos semelhantes a ele. Você é o ser mais maravilhoso que Deus já fez. Entenda isso. Por isso que Jesus falou: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e Ele deseja a nossa eternidade. Vamos escolher todo dia, focar nisso. Vamos fazer todas as nossas atividades, mas sempre lembrar que nós estamos de passagem por esse mundo. O mundo que virá é outro. É outro.
Que Deus possa estar com todos nós e que possamos fazer a escolha com muita sabedoria. E a sabedoria é essa: caminhar sempre olhando para cima. Se nós olharmos assim, nós não vamos para a eternidade nenhuma. Olhamos para o alto. Que Deus nos dê a bênção da eternidade. Vamos cantar um hino 93. Este é um hino maravilhoso, porque ele fala de uma preciosidade. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Nada substitui Jesus, nada. Ele é precioso para mim. Então, o hino 93. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele no lar terrenal morarei. No reino de luz sua face. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu. Nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que tens nos dado, essa grande esperança da eternidade para o ser humano. Que através de Jesus possamos estar junto de Ti, conhecê-lo na misericórdia e na justiça. Queremos pedir neste momento que o Teu Santo Espírito se faça presente na vida de todos que aqui estão. Aqueles que também não estiveram, mas fazem parte desta membresia. Que eles possam continuar firme neste caminho para a eternidade. E que possam atrair muitos ainda para a eternidade com eles. Agradecemos a forma amorosa
e corajosa de Jesus como ser humano. E pedimos, através dele, que tu abençoes ricamente todos nós aqui. E que nos dê dias melhores nos nossos lares, com confiança, com paz, à tua espera. Em nome de Jesus te pedimos estas bênçãos. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.